Valendo! Alô você, 20 horas, terça-feira, novamente, podcast do Velho Pode. Aqui, o Velho pode tudo. Eu sou o Onês Campai E eu sou Larissa Bruck. e juntos a gente traz e fala de quem quiser aqui. A gente fala de quem quiser, como a gente quer também, desse jeito, quantas vezes quiser. E a gente vai falar de quem hoje? Hoje nós vamos falar de um cara que ensina os líderes a serem líderes. Ah, é. O chefe bonzinho, não é chefe bom, minha esposa até tinha escrito ali, ó. Não, eu fui boa chefe e o pessoal me obedecia e tal. Então, não é que é ser boa, não podia ser boazinha. Ele ensina o pessoal a deixar de ser trouxão. Então a gente vai deixar de se apresentar agora. Câmera 3, pega nós aí. Câmera 2 é tu ali, ó. Olá, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui, Ronei, Lari, obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. Todo mundo fala isso. Tô bem feliz. Mas eu tô feliz mesmo, a verdade é essa. Se alguém me pagou, pra tu dizer isso? Rolou uma propina. Sempre rola um pix. Sempre rola um cafezinho, mano. Só fechou. Te dou um cafezinho se você está bem feliz de fazer. Repete depois do final pra dizer que o programa foi bom, tá? Eu quero ser original, mas não dá pra ser original nessa hora. Eu tenho que dizer que eu tô feliz de estar aqui, tô feliz de estar aqui. Mas tá mesmo, eu te conheço há tempo. Tô feliz de estar aqui. E eu tô feliz de conhecer ele, eu não conhecia, um prazer. Pois vai Vou virar umas dicas hoje. vai no Instagram dele depois. Já fui, tô até seguindo o homem já, menino. Tá seguindo? Óbvio. Tu tem que pedir permissão pra mim, né? Posso seguir e tal. E fala, Ó, Jaqueline, não dá, Jaqueline. Essa é ruim. Não, eu sou rush, mas eu sou gente. Poxa vida. Mas vamos lá, Richard, conta pra nós aí um pouquinho dessa loucura de ensinar os chefes e tal. As mero funções, Nós gostei, na verdade, eu adorei quando eu vi a escolha do tema, né? Vocês colocaram, né? Com certeza exploraram lá os conteúdos que eu lá na internet, tem lá os meus podcasts no Spotify, tem o meu trabalho aí dia a dia nas empresas e tem, claro, né, o conteúdo que aparece por lá e vocês com certeza bateram o olho nesse tema e acharam interessante. De fato, né? Eu trabalho já desde 2011, final de 2010 eu comecei uma formação específica na área de gestão de pessoas e equipes, né? E no decorrer dessa jornada, o que eu percebi é que os líderes erram às vezes em fundamentos. E um dos fundamentos mais fundamentais, para ser bastante redundante, é a questão da postura ser líder em relação às pessoas, tá? O que acontece, né? Os líderes muitas vezes eles trazem para o dia a dia de trabalho uma postura estereotipada. O que é isso, né? Eu aprendi liderança com meu avô italiano, sim, que era aquele cara que chegava, todo mundo ficava quieto, ele batia na mesa e pronto. Só se faixa a orelha pra fora deu. Então, o meu estereótipo de liderança é o cara que tem aquela força pessoal, aquela presença e chega, bate na mesa e todo mundo fica quieto. Outros aprenderam liderança num outro contexto, onde o líder era uma pessoa muito amável, muito carinhosa e todo mundo seguia. Então, a pessoa traz um outro estereótipo. Só que o seguinte, né? O que a gente já sabe sobre o tema liderança é que esses estereótipos, primeiro, eles podem funcionar em algumas situações, mas não em todas. Sim. Então, tem situações de realmente que o líder tem que olhar, bater na mesa e dizer assim, pessoal, vamos fazer isso aqui. Agora vai ser desse jeito. Vai ser desse jeito. Não necessariamente ser um líder autocrata, mas ter autoridade. Por quê? Imagina uma situação de guerra. Eu vou ser democrático no meio da bala comendo para lá e para cá? Não. Gente, é o seguinte, Vocês acham? vamos fazer uma reunião, fazer um brainstorming. Chama uma pizza, vamos fazer uma dinâmica. Canhão vou dar de revólver. Vamos fazer uma dinâmica para decidir por onde é que a gente vai. Cara, se começar a questionar a liderança no meio de uma situação de crise, seja essa situação, como a gente falou, numa situação de guerra, ou analogamente numa situação em que a empresa está precisando imediatamente tomar uma decisão. Sim. Está afundando. O estilo de liderança ele é diretivo. Então, diria determinante. O estilo determinar, que é o nome técnico desse estilo, a gente chama de estilo 1 dentro dos estilos situacionais, que a gente tem 4 estilos, né? O estilo determinar, ele vai funcionar em situação de crise, onde eu preciso realmente bater na mesa e dizer, pessoal, é o seguinte, é por aí. Essa direção. É por aí. Não, cara. Eu não aceito. Pum, levou um balaço na cabeça, né? Analogamente, eu tô fazendo aqui uma analogia com a questão da guerra, né? Então, veja,
E se eu tenho outro modelo, né? Eu tenho um modelo mais de ser um líder mais que eu gosto de discutir tudo com a equipe, né? Eu já peguei muito treinamento assim que eu dei principalmente em situações individuais, mentoria, que a gente trabalha 1 a 1. Sim. A gente conhece de fato qual é o estilo de cada pessoa. De cada pessoa. Então, este perfil, tá? Que é o líder bonzinho, é um estereótipo também. Porque como é que ele surge? Ele surge ou porque a pessoa importou isso de uma referência. Lá atrás dele, a vivência. Isso. Então ela pensa assim, não, mas um bom líder ele tem que ser assim. Empático, né? Simpático, tem que ser querido. Tentar ajeitar para que todo mundo que tem que gostar de mim, todo mundo, exatamente, a harmonia do meio ambiente, coisa e tal. Então tem muita preocupação em ser o bonzinho. E é o estereótipo também. Como eu disse, tem situações que eu tenho que bater na mesa, isso aí. E tem situações que esse cara que bate na mesa também não vai funcionar. Principalmente quando tem... Quer dizer, o ambiente é que determina o tipo de liderança. Exatamente. Na verdade, o termo técnico que a gente diz é a situação. A situação é composta principalmente pelo nível de maturidade de quem você está liderando. Então, por exemplo, o Ronei é um cara que domina tudo aqui desse estúdio. Conhece tudo, sabe? Eu não vou chegar aqui dizendo para você como é que você tem que fazer o seu trabalho, porque eu estaria sendo um líder extremamente inadequado. Sim. Para a situação. Já é pegar um nojinho de ti. Porque ele foi exato. Ele vai achar que eu sou um cara inconveniente. Porque, pô, mas o cara tá querendo me dizer como é que eu já sei fazer. E o que acontece? Ao invés dele se motivar, ele vai se desmotivar. E o contrário também. Se eu tenho um liderado que tem um nível de maturidade muito baixo para tarefa, então a situação, na verdade, é o nível de maturidade da pessoa para a execução daquela tarefa. Sim. Então, se aquela pessoa ela tem um nível de maturidade muito baixo, ela está insegura, ela não sabe fazer. Se eu chegar e dizer assim, não, vai lá e faz. Deixa eu te dar um seguinte exemplo. Vai fazer. Como assim? Vai fazer? Não vai, né? Não vai. Ela foi dar um exemplo. Antes de tu dar o exemplo, eu posso dar boa noite? E damos a boa noite. Pode, pessoal. Sejam bem-vindos. Muito boa noite. Eu quero dar um boa noite bem especial. Anderson Esteves, meu querido amigo, ele é um coach maravilhoso, advogado. Aprendo muito com ele. Júlio César Silva também está aqui com a gente todas as noites. Boa noite, gente amada. Ele está mandando esse recadinho. Larissa Brook, que foi eu dando um boa noite aqui pro pessoal. E Vivierense, boa noite, minha querida. Tô vendo o teu TikTok, tá maravilhoso com as tuas dicas. E que bom que tá aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos. Hoje nosso papo vai ser sobre liderança. Eu convido todos que estão aqui para ativar o sininho, para se inscrever na página, para ouvir o que a gente tem para falar, porque a gente é líder em todos os ambientes, né? O que a gente vai conversar hoje, a gente pode falar de liderar dentro de casa, liderar na empresa, então, de todas as formas, né? E esse estereótipo do líder bonzinho que a gente está falando hoje não se restringe na relação formal dentro do ambiente corporativo. Sim. Tem pai e mãe que assumem esse estereótipo de líder bonzinho. Quais são as consequências disso na relação com o meu, vamos dizer assim, subordinado? Quais são as consequências de eu ter um filho que eu não coloco nunca limite? Um filho mimado, né? Um filho frustrado também, né? Criou expectativas e não são atendidas. Vocês vão deixar eu fazer minha pergunta? Vão. Eu já te conheço, Rony. Eu não conheço ainda. Eu tô conhecendo Telolari. Mas então, olha, Rony, dá um tempo para nós. Dá um tempo para nós. Então, deixa a gente que pitou o clima aqui, gente. Tema, deu match. Já match. Vamos, Rony. Sai aqui, ó. É o seguinte, uma empresa, tem uma empresa que tem 15 funcionários, tá? E tem o meu líder ali, tá? Tem um cara que é o líder, tá? Vamos lá, da oficina, que seja lá. Mas só que cada um tem um perfil. Esse líder, ele obrigatoriamente, para ele realmente ter uma boa liderança, ele vai ter que estudar essas pessoas, para saber onde é que ele é bonzinho, onde é que ele é truncado, onde é que ele é... Exato. Então, olha que interessante a tua pergunta, que tu consegue fazer uma conexão. Pergunta interessante. É que eu tava vendo a pergunta, daqui já tem audiência perguntando também. Tá, vamos... Não, mas responde a do Ronei primeiro. Sim. Depois a gente faz a audiência. Tu tá conectando o assunto do líder bonzinho com o entendimento de diversos perfis, tá? Então, veja bem, para eu ser um líder que não cai na armadilha nem de ser o bonzinho, que é um lado do espectro, nem ser um líder autocrata, que é o outro lado, que é aquele que a gente chama, isso na verdade a gente estuda dentro da psicologia, um conceito chamado triângulo dramático de Karpman, que são os papéis estereotipados. Falando disso. O papel de você ser o paizão que protege, que é o bonzinho, Sim. ou o paizão que pune, que é
o líder que a gente chama de papel perseguidor, tá? Então veja, quando eu entendo os diversos perfis das pessoas, eu sei exatamente como é que eu tenho que lidar melhor, como é que eu me comunico da melhor forma com diversos perfis. Então existe uma variável na minha influência com as pessoas, que é o entendimento do perfil. Tá, então tu vai modular de acordo com esse perfil. Isso, exato. Então, um entendimento que eu preciso ter é o seguinte: como eu influencio da melhor forma essa pessoa a fazer o que tem que ser feito? Por quê? Porque todo o meu papel na liderança se resume a 2 elementos essenciais. Eu preciso fazer com que as pessoas cooperem e convirjam. Esse é meu papel dentro do processo de liderança, tá? Eu vou fazer uma curva para responder, tá, Ronê? O meu papel como líder pode ser reduzido a esses 2 elementos. Eu preciso fazer com que a minha equipe coopere e convirja. O que é cooperar? É todo mundo que está no barco remar. Perfeito. Então, se eu tenho alguém dentro do barco que faz peso, mas não coopera, eu não estou liderando esse time. Mas tem gente que entra no barco e rema, só que não rema para onde o barco está indo. Rema contra. O outro lado. Ou seja, ela não tem a capacidade de convergir. É aquela pessoa que acha que ela sempre está com a razão, coisa e tal. Não que a divergência não seja bem-vinda dentro do ambiente, ela muitas vezes traz insights, mas tem gente que é do contra por sendo contra. Linguagem do velho quer dizer que tem uma laranja podre no saco. Mas é que ele é o advogado do diabo. Mas o advogado do diabo também tem que trazer uma solução, né? Exato. Às vezes a pessoa ela quer ser do contra porque ela simplesmente ela é rebelde. Por que ela é rebelde? Porque lá atrás provavelmente ela recebeu um tipo de liderança na educação daquela autocrata. Ao invés dela tem 2 reações a um líder autocrata. Ou essa pessoa ela pode se reprimir, certo? Receber uma liderança muito opressora. E então eu me reprimo e eu fico uma pessoa insegura. Essa é uma reação natural quando eu tenho um líder que não é o bonzinho, que é o perseguidor. Tá. Ou eu posso me tornar rebelde. A segunda reação, mais típica, tá? Então, por exemplo, Então, eu enquanto líder, eu preciso sempre zelar pela cooperação e convergência das pessoas no dia a dia de trabalho. Então, o meu papel é influenciar as pessoas para que elas se desenvolvam e elas sejam pessoas que cooperem e convirjam. Ponto. Essencialmente é isso, Tá. tá? Só que nesse processo de eu influenciar, Ronei, as pessoas, sendo um líder justo, porque qual é o meio termo entre ser o bonzinho e ser o perseguidor? Ser justo. Ser justo. A virtude que a gente está tratando aqui chama-se justiça. Então, para eu ser um líder de fato justo e conseguir ter essa influência com pessoas que são diferentes, eu preciso saber me comunicar na língua que elas entendem. Daí é que os 2 assuntos estão se conectando. Para liderar bem uma equipe, eu preciso primeiro entender o que é justiça na relação com cada um, ou seja, não é justo eu tratar o Ronei, que é um cara que domina a arte dele, como se ele fosse uma pessoa incapaz. Não é justo com o Ronei. E não é justo eu tratar uma pessoa que não tem a tua habilidade como se ela já tivesse, porque eu estou erigindo ela aos leões. Então, de novo, a gente está falando de justiça. E eu não sou prudente no momento em que é outra virtude, né? A prudência das 4 cardeais. E eu não estou sendo prudente no momento em que eu quero que você entenda o que eu estou falando, enquanto eu estou falando uma língua que o meu cérebro entende, mas o teu não. Daí é que entendimento dos diversos perfis me ajuda no processo de influência. Não sei se eu consigo fazer claro uma explicação imensa, mas é porque realmente liderando, o assunto é o assunto complexo. E a comunicação também nisso é bem importante, né? Então, a comunicação entre o liderado e o líder. A comunicação é tudo, tá? Diria que esse líder, ele vai ter que passar por um banho para poder chegar nesse ponto, porque não é todo mundo diz, eu sou o líder da equipe aqui agora, não teve nenhuma orientação, não teve um berço, não teve nada. Aí é que a gente onde entrariam até ser uma pergunta aí. Sim, aí está querendo saber, ó, se o liderado está inseguro, não seria importante dar um feedback constante e treinamento adequado para esse liderado? Sim, a insegurança, ela em geral, ela é proveniente, oriunda de falta de treinamento, ou às vezes tem questões psicológicas, tá? Como é que a gente sana isso? De forma mais imediata, é tornando a pessoa capaz de fazer aquilo para qual ela foi direcionada. Então, o treinamento, ele é indispensável, é o fundamento do processo de gestão. Tá? Não adianta chegar para você e dizer, a tua meta de vendas é tal,
o processo tá aqui na tua mão. E eu nunca ter passado pelo Tá aqui processo. descrito o processo, é só ler aqui. Não, tá tudo aqui, eu já mapeei o processo, tá tudo aqui, ó, leio o processo, tá? E agora eu vou botar ali o telefone, por exemplo, você vai fazer a venda ativa. Tu sabe que você me falando isso, eu me lembrei diretamente na minha juventude, que já faz bastante tempo, eu trabalhei na Zero Hora, né, de teleanúncios. E eu acho que das minhas, desse ranço que eu peguei da venda, né, de achar que eu não sei vender, é justamente isso, por exigir algo e eu na época não ter um treinamento para isso. Então, exigiam, mas não tinha um treinamento adequado para que eu me sentisse segura De fazer. na hora de chegar um anúncio, seja um anúncio de carro, ou então um falecimento, que daí era um anúncio que dava uma grana boa pra gente, né, aqueles Vocês ficavam torcendo pra que alguém morresse naquela semana só pra ela. porque a comissão era muito boa, né, e eu até e aí que tá, olha só, e até eu estava fazendo um plantão, e estavam anunciando a morte de alguém, e eu, com falta de treinamento, fui embora, e essa comissão ficou para outra pessoa, né, então assim, é horrível isso, te botar no Horrível, já passar pela morte, ainda tem que pagar mais caro do que qualquer outra mesmo, Ronaldo. Isso é o pior. vamos lá, eu não recebi a comissão, eles iam para Mas é um absurdo. Estacionamento de cemitério é um absurdo. cabo, fosse que na Zero Hora era assim. E daí eu mexi o ranço, aí eu peguei o ranço, tem que pagar a venda, até porque eu acredito que eu não tenha passado por um Por que não cantou comigo? qual, mas eu não sei, essa música é muito velha pra mim. Não, isso Que música era, Ronei? tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra só essa. Sim, essa. Só bota aí no YouTube aí, ó. Pra nascer, temos outra pergunta aqui também. É, a Raíssa Casa Quédicos. Ah, essa é uma querida, uma cliente minha. Tomando, deixa eu dar um beijo aqui pra Raíssa. Raíssa, seja que bom. Recomendo a mentoria do Ricardo Malef. Ah, eu falei isso pra ela, Hein? paguei uma grana pra ela só pra ela Fizemos aqui na nossa empresa e foi incrível. Uma mudança gigantesca na nossa forma de pensar. Gratidão, Ricardo. Pensar em agir, estou comendo as palavras. Pensar em agir. Brincar. Ah, não, eu tenho um coração aqui na frente, por isso não foi. Viu? Olha lá, ó, vai aqui, ó. Vai aqui, ó. Muito bem, Raíssa e Bruno, muito bem. Coisa boa quando a gente recebe um feedback desses, né? Os ruins tu pode. Não, eu não vou ler, eu sou paga pra não ler. Eu fui paga pra não ler os ruins. Ricardo, como é que é? Só um pouquinho, peraí, vai que tem um aqui, ó. Eu tenho, tem que. Não, tem que pagar o leite dessas crianças. É. Mas, Ricardo, como é bom receber um feedback desses, né? Sabendo que tu tirou aquela empresa de uma crise, de uma falta de comunicação, de um processo. O que mais. Eu sou do típico, tá? Que pequei por ser o tipo bonzinho. Por isso que eu faço essa brincadeira, tem um vídeo sobre isso e eu conheço bem o perfil. Né? De ser Tu é um ex-bonzinho. eu sou o ex-bonzinho. Inclusive, engraçado o meu processo de cura, tá? Para quem é o líder bonzinho. Eu gosto dessas histórias, pode ficar para teu coração. Então, para quem é o meu processo de cura, inclusive no meu processo de deixar de ser esse bonzinho, que é o bonzinho que a gente tá falando aqui é o trouxa mesmo, né? Trouxa que, puxa vida, quando vê assim, os funcionários estão roubando. Agora mesmo, né? A gente viu, a Ju me mostrou lá uma empresária aqui de Gramado, que vinha o ano inteiro dizendo, reclamando, puxa, mas tá difícil o negócio em Gramado, eu tenho várias lojas, eu não sei, desculpa, mas eu não sei o nome da empresária, se alguém souber aí quem é, coloca no chat, eu não sei quem é, nunca sei o nome, mas reclamando, porque, puxa vida, porque não dá dinheiro, porque eu tô com muita dificuldade, eu tenho conta pra pagar, não consigo, ela vinha um tempão reclamando. De repente ela parece desesperada, dizendo o seguinte, que ela descobriu lá pelas câmeras, não sei mais o que os funcionários estavam roubando ela. Mas roubando. Assim, Roubando embaixo do nariz dela. E ela boa, uma pessoa boa, convidando as pessoas para a vida dela, para fazer um jantar na casa dela, e sabe, dando apoio, dando. E a gente não pode confundir a generosidade, a compaixão, a caridade com a estupidez. A gente não pode confundir. dizem que muito blush no rosto a gente vira palhaço. Exatamente. Então, assim, ó, uma coisa que eu ensino para os meus mentorados, já no primeiro encontro que a gente tem de mentoria, é bastante chocante, né? Eu faço a seguinte pergunta: por que uma empresa precisa de líderes? Olha onde é que a gente vai chegar com a resposta, tá?
Tá. Por que uma empresa precisa de líderes? Aí as pessoas começam a dizer as coisas mais naturais, né? Dizer, porque alguém tem que direcionar, porque alguém tem que dizer Sim, os normais. porque o líder é o que motiva, porque o líder dá direção, nananana. Tá, mas aí eu digo assim, tá, mas peraí. Por que precisa de um cara fazendo isso? Por que alguém tem que motivar as pessoas? Por que alguém tem que sanar conflitos? Por que alguém tem que direcionar? As pessoas não são capazes. Tem que ter alguém que faça isso. Não dá para demitir, porque líder é um cargo, quer dizer, não é um cargo, líder é uma posição, mas as pessoas que assumem papéis, né, de líder, coordenadores, supervisores, gerentes, diretores, custam um salário maior do que um funcionário. Custa, né? Aí a questão é, não dá pra aí eu faço a pergunta, não dá para demitir esse povo todo, ficar só com quem faz, porque quem faz mesmo é o cara que tá na máquina, é o cara que tá no telemarketing, é esse que faz a empresa rodar. Ah, não dá, mas por que não dá? Ah, não, porque aí vira uma bagunça. Ah, não, porque aí as pessoas não sei. Tá, mas aí é que vem a pergunta. Por que vira uma bagunça? Por que as pessoas não fazem o que tem que ser feito? Por que cada um quer se aproveitar? Por quê? Por que tem que alguém estar zelando, lembra? Pela cooperação e pela convergência. Por que tem que alguém zelar, assumir o papel? Eu vou zelar, todo mundo que tá aqui, corpo mole tá fora, cabeça dura tá fora. Cooperação, corpo mole, não, o oposto. Convergência, o oposto da cabeça dura. Ou seja, todo mundo pensando junto, todo mundo Remando pro mesmo lugar. tá? Por que tem que alguém fazer? Por que alguém tem que assumir essa posição? Por que não as pessoas, o grupo, se não se auto-organizam? E aí o pessoal fica meio assim, não sei. E a resposta é que é dura. É que eu vou revelar aqui, já tô, a primeira sessão quem for fazer comigo já não precisa pagar, tá? Olha aí, A primeira sessão não precisa pagar. Ó, é porque o ser humano, na sua essência mais baixa, é egoísta. É por isso. Como o ser humano, na sua essência mais baixa, não estou dizendo na essência mais elevada, nós somos seres muito decaídos, e na nossa essência a gente quer ganhar o máximo e entregar o mínimo. Sim ou não? Sim. Bosta. Claro que não é todo mundo que é assim. Quando a pessoa endurece a alma, quando ela se torna uma pessoa mais grandiosa, ela entende, não, peraí, existe um toma lá vai cá, a gente precisa compartilhar, coisa e tal, não é tudo pra mim. A criança é assim, né? É o meu brinquedo. É tudo meu. Mas é pra você tentar já num processo já mais de evolução, né? Exatamente. Então veja, o líder que não entendeu isso de saída e acredita, não, o ser humano é bom na sua essência, o ser humano que... E aí o que acontece? Toma um tombo agora mesmo. Semana passada, eu tive uma empresa que trabalha comigo, não vou obviamente dizer qual é o nome dessa empresa, mas trabalha comigo, que o líder teve que dar 2 passinhos para trás, conforme a sua gerente, dizendo assim, olha, a gente teve que dar 2 passos para trás no nosso crescimento que estava vindo maravilhoso. Por quê? Porque nós temos uma cultura bastante amigona dos funcionários, muito, vamos dizer, paternalista. Sim. E, consequentemente, ou seja, o líder é bonzinho, o dono da empresa é um cara muito bom. E aí o que acontece? As pessoas, o que elas fazem quando tem um líder que pode tudo é fácil? Ele pode adicionar, mas... Oh, é maravilhoso. Vai pôr fio. Olha, boa situação, desligar a liderança, véi. Vem pro velho de pó. Olha que lá tem o Nilson Carlos. Nilson Carlos. Ele tá Olhas de Guaporé. Nilson, que legal que você tá aqui eu assistindo também. Estamos fazendo um acompanhamento fantástico com o Ricardo. Você tá pagando alto esses caras aí, né? Tá. Pô, Nilson, obrigado. Tá rolando Pix aí. E o Everson Faria tá falando assim, ó, Malê, essa questão é muito importante e necessária, porém julgo importante a liderança, não confundir, não ser bonzinho com ser mal educado. Sim, exatamente. Aí é o que acontece, tá? Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. Eu era do líder do tipo bonzinho. Trouxão. Trouxão. Dá uma Né? pra nós ali, amor. Eu era do tipo assim, não, tudo bem, sabe? A tendência a ser super democrático, todo mundo junto, e a gente se ama, a gente se ajuda, e beleza, eu saía para viajar. A minha equipe tinha uma integridade, eu quero. A minha equipe tinha uma bela integridade, certo? Então, assim, eu não tive problema assim de ser bobada, esse tipo de coisa, porque eram pessoas muito íntegras mesmo. Porém, eu percebi que a falta de direção, de estabelecer objetivos claros, isso é direcionamento, isso é estilo 1 de liderança. O que eu quero, o que é necessário, não o que eu quero, o que é necessário para a empresa sobreviver, sim. E como nós chegamos lá. Então, isso é
O estilo 1, o que eu preciso que seja feito e como isso deve ser feito. A falta desta clareza no meu estilo fez com que tudo era muito, sabe, democrático. Ou seja, a empresa quebrando, eu viajando pelo mundo, dando treinamento na Europa, dando treinamento aqui na América Latina, beleza? E a empresa sofrendo, ou seja, eu ia lá fora buscar dinheiro para pagar o buraco que ficava. Não era um sem fim. Exatamente. Entendeu? Mas então tu tá me dizendo, desculpa te interromper, que o bonzinho, normalmente o bonzinho não tem muita clareza do objetivo, isso é geral? Eu não sei se é uma regra, tá? Mas é natural da pessoa que ela é muito permissiva, tá? Que ela deixa a coisa solta. Porque ela não tá com o objetivo fraco. Um objetivo Exatamente. mais forte, mais alinhado, tu vai dizer, não, frente a esse objetivo, isso aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui Olha não dá. só, quer ver coisa simples? Meu filho, a sua única função na vida é a seguinte, é brincar e estudar. Tá certo? Eu tô te dando todas as condições para que você tenha uma infância feliz, Legal. e que você se estude para se aprimorar. Não que a gente vai acreditar muito aí no nosso sistema de ensino, que pelo amor de Deus, isso dava um outro podcast, né? Sim, nem fala de nem vamos entrar em só estudar nesse método. Nem vamos entrar. Deixa quieto, né? Não deixa quieto. Só eu te mostro aqui já o folhetinho da. Tá? Então é o seguinte, mas vamos dizer que a gente colocou essa criança numa escola que realmente desenvolve, não educa, porque educa a família, mas é uma escola que instrui de fato, a pessoa aprende a pensar, aprende a calcular, A educação é de a falar, aprende a escrever, tá? Ou seja, é uma escola boa. Eu não sei onde é que a gente vai encontrar isso aí, mas eu acredito que em algum lugar, Graças a Deus, vamos dizer que sim. vamos acreditar que exista. E aí eu digo pro seguinte, meu filho, a tua único objetivo é passar de ano. Isso é clareza de objetivo. Eu não quero mais, você não precisa fazer mais disso. Agora eu não aceito menos do que isso. Agora, se eu não coloco isso como objetivo claro, eu sou muito democrático, vai ver se esse meu filho não chega em casa e disse, esse bife tá mal passado. Eu não gosto de brócolis. Quer dizer, ele tem critérios para te avaliar, mas tu não pode colocar critérios para avaliar o desempenho dele. Tu entende? Essa é a geração que a gente está vivendo hoje. Onde o filho acha que ele pode criticar, avaliar o pai, a mãe, Mas não Ainda bem de não atuar piseira. é Isso é uma inversão da hierarquia, certo? Então, real. então o que acontece? Essa geração chega numa empresa e descobre o seguinte, que tem meta para bater, tem horário para cumprir, tem performance para atingir, e acha que tem alguma coisa errada. E aí o líder, que ele é democrático demais, adivinha o que vai acontecer. Já ouviu falar na casa da mãe Joana. Tá bom? É verdade. Ó, Jaque Sampaio, tua bijuzinha aqui, ó. Achei que tinha sido uma líder boazinha, mas ouvindo o Ricardo percebi que foi uma líder justa. Obrigada. isso aí. A esposa do Ronei, dando o ar dela. Que bom, Jaqueline. Né? Porque ela falou Antes, antes, quando ela viu o card, ela disse assim: ah, mas eu fui uma líder boa. não, mas aqui ela tá falando que ela... Não, eu tô falando que ela falou comigo no Ah, tá. particular, no WhatsApp comigo. E aí eu ainda falei pra ela, tipo, boa sim, não podia ser boazinha. Essa foi a história. Que é a diferença, né? De ser bom e ser bonzinho. E por que eu digo que é o não entendimento deste fio da navalha tem a ver com justiça, tá? Porque justiça essencialmente é dar a cada um aquilo que lhe é devido, né? Esse é o conceito, digamos assim, clássico. Meritocracia. Exato, é uma das formas, aquilo que lhe é devido. Então, por exemplo, se eu sou bonzinho com você, e isso contribui com o teu enfraquecimento, eu não estou te dando aquilo que eu deveria te dar como um líder, porque o líder ele tem que desenvolver pessoas. Então, quando o líder ele não tem o pulso capaz de desenvolver, isto também é justiça. Então, mas eu sou bonzinho, eu sou bom, eu permito as coisas, eu sou melhor do que aquele outro que pressiona. Depende. Porque qual é a consequência do teu estilo de liderança para essa pessoa? Você realmente está sendo bom para a formação dessa pessoa como profissional, como ser humano, como pai de família, como um membro da sociedade? E aí eu vou entrar com uma questão aí que hoje vamos dizer, uma das tônicas lá de casa, né? Eu tenho uma adolescente, um pré-adolescente, uma 16, uma de 12. Meu Deus. Né? Então, assim, o meu papel é torná-los autônomos e independentes. E isso é todo dia, né? Todo dia. Botar responsabilidade. Então, eu cheguei num ponto onde eu disse, caras, olha aqui, a gente vive numa pequena comunidade aqui. Se eu não exigir isso de vocês, Ninguém vai.
o mundo vai bater em você. Vai! Eu só mando toda na rua, porque ninguém vai olhar para vocês como eu olho. E no papel de mãe, né, nós como líderes da nossa casa, né, eu sou divorciada. Então tu tem aí uma sobrecarga, tu fala, 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 é todo dia qualquer mãe, né, todo dia é a mesma coisa, é a mesma fala, é a mesma condução. E para mim existe lá em casa uma forte exigência de que eles cumpram o que eles tenham capacidade de cumprir, mesmo que ainda seja um pouco desafiador. Porque eu digo, lá fora ninguém vai te olhar como eu te olho, eu sou capaz hoje de te levar o teu Nescau na cama, mas tu precisa cumprir algumas coisas dentro de casa que tu já tem condições de cumprir e inclusive te responsabilizar. Sim, sim. Quero dar uma dica aí, viu? Uma dica agora me ocorreu. Uma dica. Uma Música para dica. Fica a dica, hashtag Ó, tá, rolou, deu, foi, entra, foi. A dica é o seguinte, tem um psicólogo que é bastante controverso aí, mas eu particularmente gosto bastante, que é o Jordan Peterson, tá? Quem que fala sempre nele? Eu falo. Já no outro, porque já falei, depois vamos falar do Pavo Bis lá, né? Tá bom. Então, Jordan Peterson, leia 12 regras, né? Eu acho que é 12 regras para a vida, se não me engano, isso é um livro. Depois ele tem Além das 12 regras, uma coisa assim. Leia Jordan Peterson, é o cara que fala muito sobre essa questão, sabe? Sobre a importância, né, do fortalecimento da personalidade, né? Da questão da responsabilidade, de assumir responsabilidade, né? É basicamente isso que a gente está falando. Então, o que acontece? Quando eu sou um líder bonzinho ou quando eu sou um líder que persegue, né, o malzinho, digamos assim, eu não sigo, eu não tenho o bom equilíbrio no critério justiça. Porque tanto o bonzinho quanto aquele que é o perseguidor, que é o injusto, que é o injusto, os dois são injustos, mas aquele que persegue, aquele que oprime, também comete o pecado, digamos assim, da injustiça. sim. Então, os dois, do início do processo de cura de um líder, para ele entender qual é o papel dele, ele entender que ele não pode cair nem para lá nem para cá. E esse fio da navalha é muito complicado, tá? Então, qual é que é a dica? Orai e vigiai, ou seja, observa como é que você está entendendo esse conceito agora, né? Que é não ser nem o perseguidor, nem o protetor, nem o bonzinho. Fazer um trabalho de autoobservação todos os dias, chegar em casa, isso é uma técnica que eu dou lá para os meus mentorados dentro do processo, né? Chega em casa e faz o exame de consciência. Como é que foi a minha conversa hoje com aquela pessoa lá? Puxa, eu me irritei, eu perdi a estribeira e fui com o pé na porta. Não é a melhor forma de eu conseguir um engajamento, tá? Ou o cara chegou para mim e disse, sabe o que é? Tá de uma autoavaliação, tá ali, o líder chega para mim, né? A meta tá tão difícil, eu não consigo, me dá uma ajuda, uma força. Aí você fica com peninha, diz, pois é, o mãozinho, né? Eu achar a meta da parte. Vou bater. Ou vou dizer, não, vou pedir pro colega ali então, né? Ele tá desocupado, Então, o que acontece? A gente morde essas iscas no dia a dia das conversas. Isso é uma coisa fantástica do triângulo dramático, né? Porque esse processo, essas máscaras que a gente assume, a gente usa ela o dia inteiro nas nossas interações. Sim. Então, o que acontece? No final do dia, faça um exame de consciência e percebe como é que eu agi naquela situação. Com o tempo, a gente vai revendo as cenas, quando elas acontecerem novamente, tu já mas desligado, fez o ensaio mesmo, já vai alto, já sabe? Então, isso é uma... Aqui tem um comentário do Anderson, ó, o líder muito bonzinho, muitas vezes adota este comportamento buscando ser aceito pelo grupo. Muitas vezes acaba perdendo a autoridade e a gestão dos processos dos liderados. Tá, Anderson pegou na veia do esquema. Pelo seguinte, o que nos leva a ter essa necessidade de ser visto como uma pessoa tão boazinha? Qual é que é a nossa busca? Mas a gente tem uma busca pela aceitação, por ficar nos espaços, né, por pertencer. É natural. Mas tem um ponto em que é saudável. Tem um ponto que é doentio. E eu digo com todas as letras, a minha busca por aceitação era de fato doentia. Por isso era o trouxão. A necessidade de estar no centro das atenções, a necessidade de ser... E um pouco de ego também, né? Sempre é o ego. Tanto o perseguidor quanto o salvador, quanto a vítima também, que é o terceiro ponto do triângulo, sempre é uma busca de
de atender um desejo egoísta. Um desejo egoísta. Vamos lá, o perseguidor, o desejo egoísta é de sentir-se superior ao ponto de dizer, não, eu mando e você obedece. Por que eu preciso disso? O salvador é o quê? Eu te ajudo. Você não precisa nem me impedir, mas eu quero ser visto como uma pessoa. É importante, necessário, né? Eu sou importante, eu sou necessário, sabe? Ou quer ver uma pessoa que diz, não tô me reconhecendo nisso que o Ricardo tá dizendo, mas vê se lá na empresa não é assim, ó. Fulano, como é que se faz tal coisa? Faz assim. Uhum. Faz assim, ou seja, eu sou o Google da empresa. Todo mundo me procura para que eu seja a fonte do conhecimento. Isso me chega em casa, eu fico assim, sabe? Eu me sinto orgulhoso da minha superioridade intelectual ou moral, certo? E aí eu faço isso. E a vítima é do tipo que tem a necessidade egóica de reforçar e de perpetuar a sua eterna imaturidade. É a síndrome de Peter Pan. Pergunta. E a cura para esse líder bonzinho, onde encontra? Bom, primeiro é reconhecer o que está acontecendo. Primeiro é se enxergar. Consciência. Primeiro ponto, eu tenho que enxergar. Tá, peraí. Existem ferramentas, existem técnicas, existem... Baseado só no que a gente está falando aqui, já é uma boa... Só é um dia, né? Já sai, só é nada pra... Porque se ele tá ouvindo, já vai se identificar em algum ponto. Exatamente. Então, assim, eu sou do tipo bonzinho. Porque eu tô nessa aí do bonzinho, assim, mas não é tudo isso, assim, não sei. Uhum. Mas tu até mais... E tu gosta de falar, eu sou muito coração. Mas ser coração, como ele falou, dentro de um processo... Mas agora eu enfrentar o problema que é o seguinte... a minha justiça está em cumprir horários. Tu disser para mim que amanhã tu tá lá às 10 e tu esteja lá às 10, que amanhã tu vai me entregar determinado trabalho, tu vai me entregar, aí eu deixo de ser o bonzinho e passo a ser, eu tenho os dois extremos. É natural, a gente entendeu? E ninguém fica fixo no papel. A gente pode ter uma tendência, uma inclinação, por exemplo, minha inclinação natural, não sei se ela é de nascença, mas assim que eu fui criado, é de ser do tipo que quer ser reconhecido, quer ser amado, que quer estar no centro das atenções. Não é à toa que a minha carreira inteira foi sempre no papel de palestrante, treinador, sim, né? Mentor, coisa e tal. Qual é a necessidade? De estar no palco, sim, né? Tá sendo visto, aplaudido. Até o ponto em que eu percebi o nível da doença que eu tava. Aí eu precisei, peraí, só concluindo, tá errado isso aí. Então o primeiro passo é reconhecer, peraí, eu tô desequilibrado aqui. Quais são as consequências disso na minha vida, na minha empresa, nas minhas relações afetivas? De que forma estudar? E aí o que eu fiz, Ronei? O que eu fiz da minha trajetória? Primeiro eu entendi, eu tô errado. Primeiro ponto. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar referências de pessoas que tinham comportamento oposto ao meu. Para equilibrar isso. Exato. Nem sempre algumas referências que eram muito sãs, psicologicamente sadias, e algumas nem tanto. Por exemplo, eu assisti todas as temporadas do seriado House. Que é aquele doutor que... eu adoro. Ele é um cara, mas ele é um cara... Mas ele é o cara, ele não tá nem rio, né? Exatamente. Então assim, ó, sabe? Ao ponto ele não tem sentimento nenhum. Não, frieza, racionalidade, ou é ou não é, isso tá bom, e eu digo na tua cara, não tá bom, ele não tá nem aí se tu vai gostar dele. Ele não tem filtro nenhum. Zero. E eu vendo aquilo ali, meu Deus, eu sou tão diferente disso, mas de tanto ver, não, agora eu vou mimetizar. Porque o processo de mudança comportamental, para quem não tem dinheiro para ficar fazendo terapia e o escambau, um caminho interessante é mimetizar. Ou seja, o que é? Eu vou imitar quem imita. Por quê? Porque a imitação é o quê? É tu convencendo o teu cérebro que aquele caminho é viável. Mas eu tô imitando. Faz de conta que eu sou frio. Faz de conta que eu sou racional. Até que fique, né? Não, até exatamente. Há uns minutos atrás, na nossa conversa, eu falei que no meu processo de cura deste bonzinho, eu fui pro outro lado, ao ponto da minha mulher, da Ju, que é naturalmente uma pessoa introvertida e séria, muito diferente de mim, muito diferente. Ela é séria. Ela é racional nas decisões. Ao ponto da minha mulher olhar pra mim e dizer, cara, não tá dando pra te aguentar. Certo? Ela me via em algumas situações mais sociais, cara, tu tá, sabe, tá errado. E aí eu peraí, eu passei do ponto, tá? E eu tenho que equilibrar e buscar mas no meu processo é aquela coisa de você
tá numa embarcação. Tá Tu até fazer movimentos que é a tal da, né, a neuroplasticidade, né? isso. Fazer movimentos para criar outras sinapses neurais e ter um outro tipo de Isso não existe um outro tipo de líder, porque eu não estou conseguindo me enquadrar em nenhum dos dois, porque na verdade acaba vivendo os dois quando uma coisa não vai. Porque se tu disser para mim, eu tenho um trabalho, tá? Tu vai editar para mim esses arquivos aqui, tá? Preciso deles amanhã às 15 horas, tá? Aí tu diz pra mim assim, ó, bom, eu vou em casa, tal, isso aqui, tal, mas amanhã eu vou te entregar. Eu não me importo o que tu vai fazer. Não. Ok, tu entende? Isso não importa. Pode até sair da empresa, várias vezes seus problemas, mas amanhã me entrega isso. Tá, entendeu? Mas qual é que é a novidade em relação a isso? A novidade é que geralmente, no geral, isso não acontece. E eu tenho eu digo que eu tenho uma espécie de atração. Eu acho que eu atraio esse tipo de coisas. Com horário, entendeu? Então eu tô vivendo muito mais o lado velho ranzinza e opressor, entendeu? Do que o velho bonzinho, entendeu? Tá, hoje tu te percebe muito mais como uma pessoa que tá um pouco intransigente, que é um pouco intolerante, é isso? Na verdade, assim, né, cara, a idade vai te dando uma certa Limite da paciência. limite da paciência. Sim, Tá, falou a palavra certa, o limite mas da paciência, mas veja bem, entendeu? Então, é meio arriscado isso. não, claro que é. Veja, Ronei, assim como a gente vê líderes que eram muito. Eu tenho um case agora. eu já pedi pra tia fazer a réplica. Assim como nós temos líderes, tá? Que eram pessoas naturalmente inclinadas à seriedade, à exigência, um lado mais que a gente chama dentro da nossa estrutura de pensamento do modelo é o racional cuidadoso. O racional é o cara que é frio analítico, é sim, sim, é não, esse é o racional, tá? O sensitivo é aquele cara mais assim com coração, então é outra linguagem. E o cuidadoso, tá? Essa combinação de razão, mas o cuidadoso é aquele cara que é muito do horário, do processo, da disciplina, da ordem, certo? Quando combina racional com cuidadoso, a gente tem um perfil bastante de chefe. Sabe aquele cara que diz assim, o cara é o chefe porque ele é intolerante com horário, intolerante com resultados, é intolerante, tudo tem que ser do jeito que ele quer, para estilo 1, determinar. Este cara toma um monte de porrada na cabeça. Por quê? Porque ele vai aprendendo com o passar do tempo que não é só assim que se lidera uma equipe. Tem momentos, como a gente falou, que sim, e tem momentos que ele tem que aprender a abrir mão do controle, certo? É uma equipe mais madura que ele tem que sentar com o pessoal e discutir caminhos de solução, etc. Então, o que acontece? Esse cara que tem essa inclinação mais de administrador, tá? Mais racional e cuidadoso, ele toma um monte de porrada durante a vida, como dono de negócio, principalmente. Se ele é o dono, ele vai tomar um monte de porrada, ou ele vai fechar a empresa. E o que acontece? Ele começa a aprender, com o passar do tempo, que não dá para ser assim, todo o tempo. E ele pode cair para o outro lado. Pois é, porque é tênue. Ele pode ir para o outro, isso é incrível. Ele é um cara que era base, ele vai e aí cai para o outro lado. E aí peca pelo excesso do outro lado. Da moleza. No teu caso, no meu, pode ser exatamente o caminho inverso. A gente, como eu disse, o cara todo sensitivo e brincalhão e criativo e de pessoas e daqui a pouco começa a tomar porrada, é enganado e não sei o que, e se aperta com finanças, não sei o que, porque não tem o controle, porque não tem o processo. E aí como é que acontece? O cara começa a ficar durão, intransigente, ranzinza, Chato, certo? cara, chato. Certo? E aí alguém tem que dizer, cara, volta, foi demais, entende? Então esse processo, Isolar isso. esse processo, Mas agora achar esse botãozinho aí, né, velho? Mas como a gente disse, tem que começar a perceber, né? e para isso, eu sei que você vai ler aí mais um comentário, mas para isso, a melhor coisa que tem para um líder, e essa é uma dica que serve para todo mundo, é o seguinte, ó, pede feedback da tua equipe. Pede feedback da equipe, tá? Ou seja, não tem ninguém melhor do que a tua equipe para te dizer como é que tu tá liderando. Agora sim, ó, pede feedback para quem tu tem, para quem demonstrou já contigo responsabilidade, competência e lealdade. Porque se você pedir feedback para uma pessoa que é desleal, incompetente e descomprometida, Sim. o que ela vai te dizer? Ela vai te dizer uma coisa para te destruir, para ela se Equilibrar, tá bom? desequilibrar. Isso é importante. Aqui o Ricardo Camarata está perguntando. Pergunta ao professor Malê se de alguma forma geral é possível determinar se os líderes no Brasil estão evoluindo
evoluindo ou estagnados? Boa. Bom, primeira coisa, eu tenho que agradecer aí a presença do Pedro Camarata, um empresário que para mim é modelo, tá? Eu conheci o Ricardo Camarata, vizinho da nossa rua lá, onde eu morava na minha infância. Me aguentou muito, Ricardo, né? Nova casa lá, eu era chato, eu ainda sou chato, mas eu era muito mais chato. E o Ricardo é um grande amigo, além de ser o meu mestre de xadrez, né? Mas olha que legal. É, o cara que me ensinou xadrez. O Caco, né? O Caco é o apelido aqui do amigão. Camarata, do Caco. Caco, na minha visão, tá? Na minha visão, existe uma involução. E por que eu digo isso, tá? Eu digo que é uma involução. Ó, tem musiquinha, né? Tem musiquinha? Ah, só combina com a. Não sabemos ainda qual é o outro. Tem musiquinha que acompanha a dica. Mas vamos lá. Então, na minha visão, existe uma involução. Por quê? Porque como nós temos uma involução do sistema educacional como um todo, a tendência é a gente ter cada vez mais fraqueza na liderança. Entende? Líderes cada vez mais. Autocrata é sinal de força. Eu estou dizendo que caráter é sinal de força. E quando a gente tem uma sociedade que tem um decréscimo em caráter, e desculpe essa minha sinceridade, eu acho que a sociedade brasileira não está melhorando em caráter. Na minha visão. Na minha visão, existe uma crise imensa de virtudes e de valores. Tá? Então, na minha visão, independentemente dessas pessoas terem hoje mais acesso à informação, não, mas hoje eu tenho Google, hoje eu tenho ChatGPT, que pode me dar muitas dicas importantes, que facilitam, que agilizam processos, inclusive tomada de decisão, o aspecto do caráter, que tem tudo a ver com a liderança. E valores morais, né? Valores morais, na minha visão, isso tem sido um enfraquecimento, infelizmente. Só que aí tem uma boa notícia. Quem se prepara, quem se forma, quem se capacita, quem se qualifica, nada de braçada no Oceano Azul. Então, o que acontece? O que a gente vê, tá? Isso é muito comum. Existe uma crise imensa, isso se falou muito durante algum tempo, apagão da liderança, o termo que se usava bastante dentro desse universo aí. Existe o apagão da liderança, ou seja, não se encontram mais líderes por aí. Imagina o seguinte, oferta, né? Tá, mas isso aí não é decorrente dessa geração que está vindo com uma formação sem essa liderança dos pais? Que é frequente, a gente está vendo? Tá, então o que acontece? É o processo, é um dominó. E é vivo isso. É um efeito. Serão os nossos políticos, serão os nossos vereadores, imagina os nossos deles, a pessoa chegar a decisão quais são as políticas públicas, etc, etc. Então, imagina o efeito dominó que a gente está passando. Na minha visão, tá? Eu acabei de ler um livro sobre isso. O suicídio, essa palavra não é boa a gente falar no podcast, mas o suicídio do Ocidente. Nós estamos em declínio da cultura ocidental, muito rápido. Então, onde você tem uma cultura onde a virtude, onde o heroísmo é totalmente pervertido, então hoje o mal é bom. O mal é bom. É isso aí, ele já chama de Deus, conversar. Mas total. O mal é legal isso. Certo? A gente tem que o herói é o anti-herói, não é mais o herói. Então, o que acontece? Liderança, essencialmente, é virtude e heroísmo. Porque o cara que vai tomar pedrada, que vai ir para frente, não tá abrindo caminho a facão. Dono de uma empresa, a gente vê, o cara tá ali abrindo caminho a facão. Se essa pessoa não tem fortaleza de caráter, se essa pessoa não tem virtude, aí vão chamar a suíno aqui, né? Povo que não tem virtude acaba por ser escravo, né? Então, líder quase mudaram. Olha, líder veio, daí essa parte. Pois é, porque. Olha o absurdo. É onde chega a política. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, faça. Bem alto. A questão da romantização de vilões e do certo e do errado, essa inversão polarizada que tá. Até onde tu acha que isso pode manchar futuros líderes dessa geração que vão ser os que vão governar daqui a 20 anos? É a construção do imaginário, né? De cada pessoa. Então é o seguinte, né? No meu imaginário,
Eu nasci em 67, pleno regime militar. Não vou dizer que foi a melhor coisa do mundo, mas a gente estava lá prestando batendo continência para a bandeira e coisa e tal. Estava no meio de um regime militar, né? Mas no meu imaginário, os heróis, eles tinham o quê? Força, eles buscavam o bem, fazer o bem, certo? Uma série de coisas. Isso construiu o meu imaginário. Agora, o que acontece com uma pessoa, uma criança que tem o seu imaginário construído com os valores todos invertidos? O que acontece? Né? Então é o seguinte, bom, eu não vou nem entrar em detalhe aqui porque a gente pode polemizar demais, mas eu acho assim, ó, que respondendo a questão que o Ricardo Camarada trouxe, que você trouxe, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar com o que está acontecendo. Magurietando um comentário da Viviane Fecue, estamos internacionais. Viviane Fecue é uma amiga minha do Canadá. Pode, quer dizer, ela é daqui, mas está no Canadá já há alguns anos com a família dela. Ela fala assim, ó, eu acho que as pessoas não leem, não se informam, mas têm opinião sobre tudo. As redes sociais são democráticas, mas prestam um desserviço de modo geral. Pois é, Ricardo, eu vou comentar sobre isso. As redes sociais agora estão contribuindo bastante para a falta de líderes. Eu não tenho um estudo ou uma opinião exata nessa conexão entre o impacto da era que a gente está, né, de redes sociais e o que isso traz em termos da formação de um líder, tá? Eu acho que tem o lado bom e tem o lado preocupante. O lado bom é o acesso que pode... Hoje, por exemplo, tá? Com meu celular aqui, eu tenho aqui instalado o chat, por exemplo, o ChatGPT. Muito bem. Eu estou no supermercado, eu vou comprar um produto, às vezes eu pesquiso isso aqui, não sei o que está na minha mão. Eventualmente, eu estou com dúvida em relação ao conceito. Agora mesmo, antes de entrar no podcast, eu estava querendo resgatar o conceito de justiça. Esse que eu aqui não encontrei aqui, eu tenho uma conversa que eu faço aqui. Então, olha que maravilha. É uma ferramenta como fogo, é uma ferramenta como cinema para formação. É uma ferramenta como rádio. Então, tem programas de rádio que vão me educar, vão me instruir, e tem outros que vão me destruir, me deseducar. Perfeito. Simples assim. Onde é que está o problema? Na minha visão, no núcleo da sociedade. Onde é que está o núcleo da sociedade? É chamada uma coisinha chamada bacana, chamada família. É ali. Mas essa está sendo destruída agora. Pois eu sei. Entende? Essa agora, a formação está sendo destruída. Sim. Essa história de obedecer pai e mãe, isso aí já foi, já era. Pois. Porque é nosso passado, né? Pô, quantas vezes foi benção pelo meu pai, benção, pai. E eu não deixei de amar meu pai. Tu entende? Nunca deixei de amar. Então tu não vai perder o amor do seu pai pela repressão. Entende? Hoje está acontecendo exatamente. Ai, coitadinho. Não faz assim pra ele. Que tá os histórias de criança no supermercado, né? Se deita no chão porque quer aquelas coisas. Eu vou te dar não vai discordar de ti, concordo com o que tu tá dizendo, mas eu vou trazer algo positivo aqui dentro da nossa conversa, né? Esses tempos eu fui num show de comédia de um. Vou me lembrar o nome dele. Gil Gomes. Tá só me ensinando o Gil Gomes, mãe. É um cara bem joso, que é ter os seus 20 e poucos anos. E ele, o que eu achei legal, a gente foi no Araújo até, porque ele junta a família. Dentro do show dele, vai velho, que ele fala muito sobre velho, né? Vai criança, vai adolescente. E ele sempre, dentro do show dele, ele traz uma mensagem. No show que a gente foi, o que ele falou que eu achei muito importante? Ele disse assim, para os adolescentes, para os jovens, para as crianças, escutem os seus pais. Escutem os seus avós, porque hoje o que nós temos? É exatamente o que a gente está falando. A gente tem informação na mão o tempo inteiro. Nós temos mais informação. E ele falando, aonde ele queria chegar, nós jovens temos mais informação que os nossos pais tiveram. Mas os nossos pais hoje, eles têm experiência e conhecimento. Exato. Essência, não, ator. O que eu achei legal dele, né? Que ele é um jovem, bem jovem, que se conecta com muita gente jovem. Talvez ele seja, né, uma fraçãozinha nisso que a gente está conversando, né? Mas enquanto existe um cara como ele, não vai estar perdido, porque ele está dentro dessa vibe da juventude e trazendo essas informações. Mas eu acho que a transformação é mais pessimista nesse sentido, porque para ter essa transformação vai ter que ter vários desse aí. Como é que é o nome dele? Gil
Puxa, vamos procurar ela aqui. Agora. Mas tu entende? Teria que ter mais Gils por aí. Teriam, mas pelo menos Mas aí isso volta à questão, tema central aqui, liderança, né? Liderança. Pois é, o assunto justamente leva a isso, porque você vai remeter a liderança lá dentro da tua família. Exatamente. Agora, eu tenho uma ideia muito simples sobre essa questão do, porque o jovem, você quer falar o nome do deixa eu ver se é esse aqui mesmo, artista? se não falar errado, ó. Gil Lisboa. Gil Gil Lisboa. Eu digo, assistam esse cara, ele é engraçado e ele sempre tem que eu acho que isso é legal, uma reflexão dentro do show, não é simplesmente um show. E essa reflexão acho que ela é muito pertinente, porque o jovem com o celular na mão tá achando que tem informação e que sabe das coisas. Mas olha só, e é legal a gente estar aqui no podcast, no Velho Pod, porque esse é o típico papo de velho, né? Papo saudosista sobre as coisas, mas eu acho que tem uma mensagem importante aqui para qualquer idade, que é assim, não confundamos acesso à informação com sabedoria. Isso. Porque é o seguinte, acesso à informação, hoje, a gente tem cada vez mais. Agora, a questão é, quais as perguntas certas a serem feitas? Aí é que tá. Por que a gente fala que o jovem tem acesso, mas ele sabe qual pergunta certa para fazer? Não. Porque se você não sabe qual é a pergunta certa a ser feita, você vai cair em erros que você poderia evitar se tivesse ouvido a voz de uma sabedoria. E é uma diferença muito grande entre você ter informação e você ter sabedoria. Porque na verdade, assim, tu vê vamos falar, a juventude, né? A gente também já foi jovem, mas hoje eles sabem de tudo. Tu vai falar qualquer assunto, eles sempre têm uma coisa, porque já leram, mas não tem profundidade, é raso. É raso, é muito raso, Ricardo. E aí a preocupação vem exatamente essa. Esses são os líderes de empresas, serão líderes de governo, serão líderes na política. Mas eu tenho, de certa forma, eu tenho uma esperança de que o mercado regula. Porque uma empresa, para funcionar, ela simplesmente não funciona onde você tem liderança fraca. Não funciona. Ela vai penar, ela vai sofrer. E o que acontece? Se eu, na minha empresa, eu conseguir colocar pessoas que têm mais caráter, mais virtude, mais fortaleza, etc, etc. Aí o RH tem uma responsabilidade imensa nisso. Não, sempre tem, claro, né? Agora, se eu conseguir juntar esse povo, se a cultura da empresa, tá, for desse tipo, que junta esse pessoal, não importa, mas a gente está numa sociedade decaída, tá bom, mas aqui dentro a gente faz resultado. Com quem sobrevive? Então, de certa forma, eu acho que o mercado, ele sempre vai puxar para regular, exato, para o melhor. Entende? Então, claro, é uma esperança que eu tenho. A dura bom, né? Maria, só junto nessa situação de tipo. Porque a esperança é a última que morre, né, velho? Por favor, se você também não tiver esperança, né? Ficar assim, tu tem que ter mais 1000 Gil de Lisboa. Que bom que tem deve ter outros que a gente não conhece, né? Amém. Que tenham. Quem mais temos aí? Falei com todas as criaturas que entraram em César. Alcides, boa noite, meu querido. Verdade. Eu quero dar um exemplo para vocês. Por favor. Em relação ao que a gente acabou de falar sobre a diferença entre ter acesso ou ter informação e ter acesso à sabedoria. Quer ver uma coisa que acontece muito hoje, que é bastante preocupante? Você sabe que a taxa de natalidade tem caído, em geral, no mundo. No mundo. Tem países que se continuar no ritmo que está, daqui a pouco, os poucos jovens que vão estar trabalhando para pagar as contas, todos os velhos que vão ter lá. E inclusive a extinção. Se não me engano, é a Coreia do Norte ou do Sul. Coreia do Sul, que está numa taxa de população exato. Não, e de extinção mesmo, por falta de geração de vida. Na Europa, a França, tá, em especial, daqui a pouco a gente vai ter uma Europa que vai ser islâmica. Vai acabar o cristianismo, a civilização ocidental como nós conhecemos, ela vai se extinguir. Por quê? Porque os ocidentais pararam de fazer filho. Não querem mais, são pais de pet. Sim, tem muito pai de pet. Ok, mas onde eu quero chegar com essa história? Eu quero chegar no seguinte: a mulher, hoje, ela cria a seguinte ideia sobre a vida. Olha só, eu tenho 30 anos, eu sou muito jovem.
pra ter filho. Eu sou muito exato, porque eu tenho que curtir, eu vou viajar, não sei o quê. Não, eu vou deixar porque agora eu tenho que curtir minha vida. Eu não quero ter a responsabilidade de ter filho. Vou deixar pra ter filho mais tarde. Aí com 35, 36, 37, ela começa a tentar, não vai ter. Mas o homem também, né? Também, pior, O homem também. pior, tá? Então o que que é isso? Isso é o seguinte, é aquilo que eu falei, a juventude hoje tem acesso a tudo que quer sobre qualquer coisa, mas parou para perguntar o seguinte, qual é o momento em que eu tenho que construir minha família? Qual é a consequência que eu vou ter? Eles têm essa consciência de que tem que construir uma família? E que é importante? Pois é, talvez essa pergunta, Até piada. Se vocês já viram no Instagram, é piada mesmo, né? Com 22 anos, os meus pais já tinham casado, tinham filhos e tinham construído uma casa. Eu não sairia. eu tô jogando videogame. Não. Entendeu? É triste. Lógico que não precisa ser com 22, né? Mas em algum momento precisa se crescer e assumir responsabilidade. Mas é a pergunta que se eu entendo que é uma diferença entre ter acesso ao Google, ChatGPT, não sei o quê, e ouvir e conversar com os mais velhos, já estamos aí, pode, seria o seguinte, quais consequências da vida que eu tô levando? Se eu, por exemplo, eu não tenho uma profissão, eu não gero minha própria renda, eu não tenho uma família, o que me espera quando eu tiver 50, 60, 70, que vida eu vou ter? O Google vai responder para mim, Posso fazer day trade ali, via de renda. entende? Então, por exemplo, fazer as perguntas certas é muito diferente do que ter acesso à informação. É isso que a gente estava falando. E nesse processo, tá? Quando nós temos líderes virtuosos, eles puxam essa carruagem. Eu conheço líderes de empresa com os quais eu trabalho, que eles mudaram a cultura de uma cidade inteira, principalmente uma cidade pequena, do interior do Rio Grande do Sul, tá? Tô falando de um cliente específico aqui, não me sinto à vontade de dizer exatamente o nome, mas uma cidade que é um cliente que eu tenho, que dá para ver que é o seguinte, aquele líder criou um negócio que envolveu praticamente Toda a comunidade. toda aquela comunidade e pessoas que poderiam ter uma vida miserável, simplória, tiveram a chance de crescer, amadurecer, se desenvolver, criaram uma vida com mais, não só com mais prosperidade, mas com mais virtude. E isso é tão bonito de ver. Pode dizer o nome da empresa, não vou cobrar nada. Que até, por exemplo, Eu vou falar da empresa então, eu tô falando aqui da Tolly Distribuidora, que é um cliente meu, né? Que fica em Serafina Correia, que é uma cidade bem pequena no interior aqui. E a gente vê a história das pessoas, né? Que se conectam com aquele líder, que não é o líder bonzinho, não é o líder carrasco, mas é justo, virtuoso. E as pessoas se transformam ao redor dele. Isso que eu acho que é a coisa mais encantadora da liderança, na minha visão. sem dúvida. Entende? Então, quando você... Tá, mas o que vai salvar o Ocidente dessa ruína que a gente está vendo? É liderança. E a gente precisa de liderança nas empresas, nas escolas, na política. Certo? Mas onde é que tudo começa? A família. Na família. Exatamente. Pergunta. É que depois eu falo, depois eu tenho uma coisa, tem duas coisas, mas vai. Então vai. Não, depois disso que eu tinha eu falo porque não deixam. Mas que eu vou fazer? Que eu vou fazer? Aqui, ó, Malê, ela fala aqui porque Darcy Peter. Darcy Peter, empresário, amigaço. Então, porque atualmente a maioria das pessoas, funcionários e liderados, exigem seus direitos e não cumprem com seus deveres. Já se falou tudo. Já se falou tudo. Em primeiro lugar, Darcy, obrigado pela presença, é uma honra ter você aqui nos assistindo. Darcy é um amigo pessoal que tem uma família maravilhosa, é casado com uma outra amigaça que é a Renata. Ele é um bom líder. Ele é um excelente líder. Excelente empresário. Qual foi o Pix da... E é um excelente ser humano, tá? Ele é casado com uma super amiga minha também, que viajou comigo para a Índia em 99, que é a Renata.
que é outro ser humano maravilhoso também. Os dois são empresários, os dois são empreendedores. Tu foi fazer um programa de índio. Na Fez piadinha, né? Darcy, Não tá, tia, não dá. Darcy, sobre essa questão, a gente já falou bastante até sobre esse desequilíbrio que a gente tem, mas tudo isso é decorrente, né, da cultura que a gente está vivendo, dessa educação torta, que começa na família, piora na escola e termina na empresa. Então, eu sempre costumo dizer isso para os meus mentorados lá. A pessoa, ela saiu de casa mal educada, ela foi piorada na escola e agora cai no teu colo aí pra tu resolver o problema. Vai resolver. A batata quente caiu. Às vezes tem um diamante ali, né? Cru. Por lei, às vezes pode ter um diamante. Infelizmente, essa é a realidade que se coloca para os líderes das empresas. Então, veja, o que o pai e a mãe não conseguiram fazer em casa, o que a escola não conseguiu fazer, agora o líder da empresa vai ter que dizer assim, meu amigo, é o seguinte, ó, essa tua roupa tá fedendo. Não dá pra vir pra empresa fedendo assim. Cara, não dá. Pô, mas o cara não aprendeu a se vestir, não aprendeu a se vestir em casa. Não aprendeu Básico, né? não aprendeu não a se vestir, não aprendeu o conceito elementar sobre higiene pessoal. Higiene pessoal. Pô, o líder tem que dizer pro cara, bota um desodorante. Entende? E pior é que tem, né? A pergunta aquela seria o seguinte, já que tu está circulando no período das empresas e tal, enfim, né? Levando esse trabalho, qual é a faixa etária, mais ou menos, que tu tem encontrado de líderes? É entre 28, tá? Acima de 28 anos. Tá? A maior parte tá entre 28, claro, se a gente está falando de média gestão ali, né? A gente está falando de nível gerencial até 45, por aí, né? Não é aqui até, né? Mas o grosso aí. E tem encontrado dificuldade em algum tipo de liderança por conta da idade ou por alguma coisa assim? Ou não entendi a tua pergunta. Tu encontrar dificuldade em colocar em ação o teu plano para aquela empresa com um determinado líder, a resistência dele às inovações, às novidades? Que é meio comum é o seguinte, tá? Eu particularmente enfrento pouco essa resistência, mas o que a gente sabe é assim, o cara que já tá 10, 15 anos na empresa, entendeu? Ele já tem aquele gesto dele de fazer. Vai ver o Ricardo lá de fora, que que já tem esse tipo de coisa. Já a zona de conforto. Mas como é que a gente vence isso, tá? Aí vai meu truque aí para os outros consultores aí que tá me ouvindo aí, para quem tá começando essa jornada e que precisa de uma alavancada. Uma alavancagem. O truque é a gente entender o seguinte, o consultor, quando ele chega numa empresa para dar um treinamento, ele não tem que entender que ele é o entregador de conteúdo. Ele é o vendedor de ideia. Eu tenho que vender a ideia para o outro, que aquilo que ele vai aprender vai melhorar a vida dele. Entende? Então, esse é o ponto de entrada. Cara, como é que isso aqui que eu tô te ensinando vai melhorar a tua vida? Porque se ele pensar assim, pô, mais uma coisa que eu vou ter que me ocupar, fazer, já faço um monte de coisa, já tô, sabe, agora eu vou ter que avaliar desempenho. Agora eu vou ter que dar feedback. Agora eu tenho que entender de perfil. Agora eu tenho que entender de liderança situacional. Agora eu vou ter que melhorar o meu comportamento, mudar o meu jeito de ser. Pô, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim. Você é sempre assim? Gabriela. Então veja, qual é que é o truque? O truque é o seguinte, a porta de entrada é mostrar para a pessoa o que eu ganho com isso, não é assim? Sim, ele vai na dor dela, né? O que eu ganho com isso? O que eu vou ganhar se eu aprender isso? Isso vai melhorar? Essencialmente vai melhorar o seguinte, tu vai chegar em casa com a cabeça menos ocupada, menos estressada, tu vai levar menos estresse para casa. Por quê? Porque tu aprende a tornar a tua equipe competente, com alto engajamento. Consegue capitalizar, né, a ideia. Exatamente, ó, se eu tiver uma equipe que tem alto engajamento, alto desempenho e traz muito resultado, como é que a minha vida se torna? Mas Meu Deus do céu, vou tirar um peso imenso das minhas costas, porque eu sou o cara que apaga o incêndio, eu sou o cara que leva a porrada de cliente, porque quando a coisa dá errada lá, chama o gerente. é na liderança. Né? Não é assim? Meu querido, seguinte, estamos chegando, só fala, Nossa senhora, lá vai o Alcides. Qual Alcides? Só tem uma da Alcides aqui. vamos ler. O Alcides está sempre no nosso podcast. Ó, eu tava falando quando tu disse, tu tá fedendo, né? O Alcides está dizendo, perdão, mas se disser isso para o meu funcionário sobre a roupa, tu está bem ferrado na justiça, infelizmente. Sim, não, mas uma coisa eu vou abater, foi, o exemplo foi sorte. Mas ele tem razão. Exatamente, ele tem razão.
Isso aí acaba sendo problemaço. Mas existem maneiras e maneiras de colocar uma situação assim, Tem né? complicado conseguir dizer alguma coisa pra alguém que tá com problemas de higiene pessoal, é complicado, muito complicado. Contrata outro. Hã? Demite, O mais fácil é demitir o contratar outro, é verdade, do que tu mas vai dizer pra uma pessoa dessa: "Pô, meu, toma um cravo aqui". Entendeu? "Ó, eu trouxe um presente pra ti, um desodorante". Amigo secreto, amigo secreto antecipado. Não, ele tem razão, ele tem razão. Mas é verdade, vai esse cuidado, hein. A justiça do trabalho, ela ferra o empregador, isso a gente sabe, né. Mas tem formas e formas da gente dizer essa coisa, mas às vezes até o elogio a pessoa leva para o lado. Cara, tem vi um vídeo, ele já rodou outras vezes e eu não acabei não anotando, e agora ontem estava vendo ele de novo. O cara do Uber e a menina sobe, dá boa noite. E a menina começa: "Tira a mão de mim". Ele disse: Que houve, moça?". "Tira a mão de mim". "Menina, você tá bem? Tira a mão de mim", eu já disse: "Tira a mão de mim". Louca. Não, super afins de querer processar o cara. E o cara tinha gravado tudo, o cara gravava tudo, entendeu? Tinha gravação dela fazendo tudo isso. Então olha onde é que tá, olha onde é que tá a história. É. Agora aí também tem outra um outro jogador agora, o Luiz Henrique aí, agora foi campeão com o Botafogo e tal, e a menina querendo tirar dinheiro dele agora porque teve Mas olha ali, soltar taxas deles e tal e tal. Então essa é a nossa juventude que tá aí, tri a fim de faturar nas costas dos outros, não é novidade. o ser humano é safado, né, não é? Mas é que agora a safadeza ela tá mais explícita porque nós temos as ferramentas. O advento da internet foi um complicador. Mas temos mais alguém aí pra gente citar? E um facilitador também, senão a gente não estaria aqui. Sem dúvida, sem Não, falamos com todo mundo. Então, resta tu mandar uma mensagem pra esse povo todo aí que tava te A mensagem uma mensagem só, uma dica, Se faltou falar alguma coisa, qualquer muitas coisas. tem que falar, mas não, mas o que a gente tá falando, não, vai ter que fazer, tá tirando. Tem que fazer outro, realmente. bom, eu sou apaixonado por esse assunto, né, liderança, obviamente, eu tenho dedicado a minha vida exclusivamente a falar disso, a treinar isso, né, desde 2011. Tô nessa jornada aí, então já vamos fazer as contas aí, são o quê? 13 anos, né, 13 anos trabalhando exclusivamente com donos de empresas de pequeno e médio porte e com gerentes de empresas de médio e grande porte, né. E a mensagem que eu dou para quem está acompanhando é a seguinte: apesar de tudo isso que a gente está falando parecer super imenso, elaborado, tá? Imenso e elaborado, ah, existe um processo de aprendizagem. Ele é acessível, só basta ter um pouco de disciplina e vontade de aprender, tá? Esse processo de aprendizagem, tá, que eu estou citando aqui, ele passa por algumas etapas, é dentro da nossa forma lá de trabalhar, né? A gente chama de modelagem gerencial, esse processo. E para quem tiver interesse em conhecer isso, entra em contato comigo que eu dou todas as dicas, tá? Fazendo a massagem, estragão não. O meu estragão é @Ricardo Mallet, que se escreve Ricardo Mallet, teremudo, Ricardo Maleles. Se entrar nesse Instagram, ou mesmo ricardomalet.com, vai conhecer meu trabalho, vai poder lá preencher lá uma aplicação para conhecer também o nosso trabalho. E hoje eu sou sócio fundador de uma metodologia chamada Gestão Independente, com a qual, né, criei uma sociedade, fui convidada, na verdade, pelo Alisson Limer, né, que é meu sócio, o Daniel Baldassarini. Não me contou nada disso, é traição, então, não contei. Gente, quando é que a gente não conversa, né? Um ano, isso é amizade, né? Um ano sem se falar. Esse projeto é muito legal também. Quem quiser conhecer, basta visitar aí gestalindependente.com.br. Também vai ter a possibilidade de conhecer os nossos programas aí na forma. Aí é um trabalho mais abrangente do que simplesmente a formação de liderança. Aí começa toda a parte de planejamento estratégico, a parte estratégica da empresa, a parte do nível tático. Sim, é um pacote. Exatamente. É uma metodologia mais robusta, até porque a gente trouxe consultores, né? O Alisson é especialista em estratégia e vendas, eu fico com a parte mais tática e desenvolvimento de produtividade, que é o que eu manjo bastante, e o Daniel Baldassarini é a parte marketing e inteligência artificial. Mas no teu Instagram eu estava dando uma bisbilhotada antes de entrar.
Tem bastante vídeo com bastante dicas, né, então quem quer começar a te seguir já Já vai. abrir a mente Sim, para com certeza. ter essa oportunidade de contratar o teu trabalho, enfim, de te colocar na empresa, Câmera 1, solução. câmera 1. Pode seguir esse cara. Foi convidado, não é porque não tinha ninguém para convidar, porque aliás tá cheio de gente para vir no podcast, mas ele foi um cara escolhido a dedo para estar aqui no momento certo, na hora certa. Conheço essa figura. Então, assim, ó, pode seguir, porque eu tive a oportunidade de trabalhar junto, fizemos um projeto junto, né? Nem falamos do projeto que a gente teve junto. E o cara é muito fera. Começa que ele é virginiano, né? Então, cheio das manias. Outra aqui, ó. Tá? Então, gente, eu agradecer a vocês que estavam aí acompanhando a gente. Não esqueçam de ir lá, né? Pá, é só se inscrever. Acredita que me disseram um dia, vou contar isso aqui, né? Mas aí tem que botar CPF, tá? Eu não gosto dessas coisas. Não podia se inscrever porque tinha que botar o CPF. É complicado, mas acho que deve ser os velhos. Só deve ser os velhos. Mas até o velho pode, até o velho pode. Até o velho pode. Então vão lá, se inscrevam, toquem no sininho, porque toda vez que tiver um velho pode, a pessoa vai ser notificada, né? E a gente agradece para continuar com esses conteúdos aí maravilhosos. Na câmera 3 agora a gente dá um tchau pro povo. A 3 aquela aí. Aquela ali meio, ó, tchau. Ihu! Vamos lá. Valeu. Até terça. Valeu, até terça. Grande merda.